Então, pessoal, bom dia a todos e todas. Eu vou iniciar a gravação dessa aula, então, para conversar com vocês um pouquinho sobre algumas técnicas de coleta, preservação e montagem de insetos, mas nessa aula especificamente a gente vai focar mais nas técnicas de coleta. A gente tem uma aula prática associada, né, a esse tema, que vai ser realizada lá no Museu de História Natural da UFMG, em janeiro. E a ideia é passar para vocês um pouquinho sobre algumas dessas técnicas para que vocês possam, né, na parte prática, ver como que isso funciona lá, como é que vocês vão conseguir coletar os insetos, tá bom? Então, o que vocês vão perceber por essa aula de hoje, gente, é que a gente tem uma infinidade de métodos de coleta de artrópodes, né, insetos em geral, tá? É claro que para definir o método que a gente vai usar, primeiro a gente tem que saber qual que é o objetivo, né, daquela determinada pesquisa, qual que é o objetivo da coleta, qual que é o grupo foco, né? Então a gente tem que tomar essas decisões antes de definir qual que é o melhor método e muitas vezes ainda assim a gente vai precisar de fazer algumas adaptações, tá? E essa grande variedade de métodos reflete, obviamente, essa enorme variedade de insetos que a gente tem. Coloquei um dos métodos mais extremos aqui, só para vocês verem, isso aqui é tipo um aspirador entomológico, tá? Isso é uma bomba, gente, igual aquelas de motor de cortar grama, então normalmente isso é a diesel, fede pra caramba, faz muito barulho, tá? Mas a ideia é normalmente coletar uma grande quantidade de insetos de uma vez só, vários deles são danificados, mas é para objetivos mais específicos, inclusive de controle, né, de remoção desses insetos, tá? Então vai depender, óbvio, né, do objetivo da pesquisa, do objetivo da coleta, às vezes é uma montagem de coleção, às vezes é uma pesquisa, levantamento de diversidade, controle desses insetos. Então a gente vai precisar de entender aí um pouquinho quais são essas técnicas, quais são os métodos, qual a variação, qual a eficiência de cada uma delas, tá? Tem alguns artigos sobre isso, gente, coloquei alguns mais recentes, esse aqui acabou de sair agora em 2021, em que eles colocam, né, o Montgomery e os colaboradores aí, eles colocam uma série de técnicas que são comuns na literatura, que vêm sendo usadas aí ao longo das últimas décadas, e eles meio que protocolam, né, como que a coleta deve ser feita, para que grupo que funciona, né, se o objetivo é de conservação, de preservação, para depositar num museu. Então, um artigo bem legal aí para quem for aprofundar mais nessa área. E ele tem essa figura que eu acho que ela é bem didática, né? Então, aqui a gente tem listados alguns dos métodos, tá, gente? Eu vou falar alguns para vocês aqui hoje. Isso aqui é uma técnica de interceptação, né? Uma rede aí que chama Malese. A coleta com luz, né, com fonte luminosa, a coleta com bandeja, a coleta com pitfall, né, que é a armadilha, o guarda-chuva entomológico, monitoramento acústico e a própria coleta visual, né, e manual aí, tá? Então aqui eles têm os diversos grupos, né, representados por ícones aí, então os himenópteros, né, os lepidópteros, mariposas e borboletas aqui, formigas, libélulas, né? Então vários grupos aí. E aqui tem a eficácia, né, a eficiência aí de cada uma dessas técnicas. Então, por exemplo, para borboletas, eles sugerem que o melhor seja essa busca ativa mesmo, tá? A gente usa armadilha escada também, mas eles avaliaram esses métodos e mostram aí, né, por exemplo, para himenóptero, dependendo do grupo, funciona bem a malese, né? Funciona bem aí a técnica da bandeja e funciona também a coleta aí ativa, tá? Então, esse paper aí é bem legal porque ele mostra essas diferenças e meio que dá um protocolo aí para cada uma dessas alternativas de técnicas, tá? Então, isso aqui é só um resumo visual para quem nunca ouviu falar, gente, de nenhuma dessas técnicas. Essa é a malese, né? Parece uma barraca aí. Esses insetos vão ser atraídos. Aqui, normalmente, tem um frasco já contendo alguma substância que vai sacrificar esses insetos, álcool 70, cetona. Então, esses insetos são atraídos e eles caem aqui direto no frasco. A armadilha luminosa, né, ela é bastante eficiente, aí, principalmente para insetos noturnos, tá, que são atraídos pela luz. Então a gente tem uma fonte luminosa, normalmente aqui atrás é um lençol branco, né, esses insetos são atraídos pela luz e são coletados. Essa daqui, gente, é o que a gente chama de bandeja, tá? Normalmente é usada uma bandeja amarela ou azul, dependendo do grupo, e porque essas cores elas tendem a atrair himenópteros, né, parasitoides, vários outros grupos aí das abelhas, das vespas. E normalmente tem um pouco de água e detergente, né? Um método bem simples, isso é colocado
ou na parte mais superior, usando, por exemplo, um puleiro, ou no solo, e aí esses insetos são atraídos e coletados. O pitfall, que é a armadilha de solo, bastante usada também, tá? Então aqui normalmente é uma estrutura plástica que é enterrada a nível do solo, a gente coloca um pouquinho de água, detergente, às vezes sal, tá? Isso aqui é só um telhadinho, uma cobertura aí, para que não caia folhiço, né? Em caso de chuva, por exemplo, para que a armadilha não enche e transborde, você acaba perdendo os insetos. Então os insetos de solo, né? Eles vêm caminhando aqui tem um besouro, mas funciona super bem para formiga também. Eles vêm caminhando, caem dentro da armadilha e ali eles ficam presos, né? Depois o pesquisador vai lá e recolhe. A maioria dessas armadilhas, gente, podem ser escadas ou não, tá? O que significa isso? Nas de pitfall, por exemplo, se o objetivo é coletar os besouros rola-bosta, normalmente é adicionado, né, fezes aí humanas ou de animais, uma mistura para fazer a atração desses organismos. Para borboleta, a gente usa uma armadilha normalmente escada com banana fermentada, com cerveja com melado, e isso atrai, né, esses insetos, não somente as borboletas, mas é bem eficiente aí para as borboletas, tá? Aqui é o guarda-chuva entomológico, depois eu vou falar melhor para vocês de algumas dessas técnicas. Então, o guarda-chuva é basicamente uma estrutura que vai recolher os insetos após o batimento, tá? Então, é feito um número X de batimentos, normalmente no tronco da árvore, ou onde você está coletando, isso é padronizado, tá? E esses insetos que caem nesse guarda-chuva, eles são então coletados. Isso aqui é o monitoramento acústico, então a gente tem emissão, né, de ondas sonoras aí que atraem alguns grupos de insetos, está representado aqui um ortóptero, né, os grilos, gafanhotos, esperanças aí. E por último, a identificação, a coleta visual, né, então você vai ver aquele inseto, identificar, muitas vezes você vai coletar para confirmar, em outras vezes não, né, então vai fazer uma anotação de campo, depois a gente vai conversar um pouco também sobre essas anotações, e é bastante eficiente aí para diversos grupos, tá? E muitas vezes, gente, uma coisa que é importante a gente salientar também é que a gente às vezes vai fazer uma combinação dessas técnicas, né? Ao invés de usar uma só, muitas vezes para coletar formiga, por exemplo, eu vou fazer coleta ativa, vou fazer pitfall no solo, vou fazer pitfall arbóreo e vou usar armadilha, por exemplo, de sardinha e mel, né, isca de sardinha e mel. Então, muitas vezes a gente combina diversas dessas técnicas. Se o objetivo for comparar a eficiência das técnicas, a gente vai reportar esses dados separadamente. Muitas vezes o objetivo é fazer um levantamento da diversidade usando diversas técnicas, então a gente vai reunir esses dados coletados com as várias técnicas, tá bom? Isso vale para a maioria dos grupos aí. Então tem alguma bibliografia saindo aí bem recente, tentei colocar os artigos aqui de 2020, 2021. Esse aqui é legal também que ele fez uma revisão, né, dos métodos para amostragem e monitoramento para insetos que a gente chama de insetos benéficos, né, nesses sistemas aí agrícolas dos agroecossistemas. Então trabalharam basicamente com as abelhas, tá, gente? Que não eram apis mellifera, né, então outras abelhas aí, nesses sistemas de cultura, incluindo o Brasil, né? Então eles fizeram um trabalho aqui, tem um levantamento das castanheiras, né? E a importância das abelhas aí para polinização, que é essa figura aqui. E aí, então, eles fizeram, né, esse levantamento e sugerem aí algumas técnicas que são importantes. Então, aqui só para vocês verem, ó, esse é o uso da bandeja, né, para coleta aí dessas abelhas, usada aqui, né, uma bandeja azul, tá? Então, é um pratinho, né, uma bandeja, é um método bastante comum. Isso daqui é uma armadilha que é chamada de Blue Vein, tá? Então, azul, vocês estão vendo que é bastante importante aí, né, para seleção de alguns grupos e atração de alguns grupos, tá? Muitas vezes essas armadilhas são combinadas com o que a gente chama de armadilha aromática, né? Então, são incluídos aí aromas que atraem esses animais. Eugenol, né, para abelha é bastante comum, coisas mais adocicadas, então isso é bastante usado. Essa daqui é a famosa malése, né, parece uma barraca aí, gente, bem montada, né, com canos de PVC. Aqui um tecido, não sei se dá para vocês verem, mas nesse pedacinho aqui tem um pote, né, então esses insetos eles são atraídos, eles voam nessa direção e aí eles são acondicionados nesse pote aí que normalmente já tem uma solução que vai sacrificar esses insetos. E um dos mais famosos para os biólogos aí, né, a famosa rede entomológica pulsar, que é usada aí para coleta ativa, tá? Onde que a gente deve coletar esses insetos, né? Então esse aqui é um trabalho também de 2021 que conversa um pouco sobre a participação dos cidadãos, né, na ciência aí, que é a famosa ciência cidadã, como é que a gente pode,
né, utilizar isso para fazer esses levantamentos da biodiversidade, que é isso que vocês estão vendo aqui. Isso é uma coleta que foi feita em região montanhosa, gente, nesses sistemas, né, agrícolas aí, agroecossistemas. Então, normalmente nas fazendas, né, com produção orgânica e em região de alta altitude aí, então o pessoal já usando técnicas mais avançadas, né, como é o caso dos drones, aqui exclusão de alguns insetos para tentar entender um pouquinho o papel deles, a participação dos cidadãos aí, né, nessa ideia aí de tentar entender esses padrões de biodiversidade. Então, onde que a gente vai coletar? Onde der, né? Então, aqui, só para mostrar para vocês, em região montanhosa, né, às vezes, muitas vezes na restinga, em região de praia, em região alterada, né, como é o caso aí das fazendas, né, das propriedades rurais, áreas de mineração, ambientes naturais, né? Então, a gente vai encontrar esses grupos aí para todos os lados. Então, a coleta, gente, para insetos, normalmente ela vai ser feita na vegetação, né, rasteira, arbustivo, arbórea, em cima da vegetação, no dossel, nas flores, nos frutos, nas folhas, sobre ou sob o solo, né, em grãos, no interior de residências, onde a gente tem animais domésticos associados, material em decomposição, né, que é a famosa serrapilheira ou foliço. Muitas vezes foi insetos, né, nas cidades aí onde tem iluminação pública, né, a gente sabe que eles são muito atraídos, insetos aquáticos. Então a gente vai encontrar eles nos mais diversos ambientes, né, e dependendo do grupo aí, do objetivo, todos esses ambientes eles têm que ser amostrados. Eu só queria ressaltar aqui para vocês que não é permitida a coleta de insetos em ambientes preservados, como é o caso das unidades de conservação, sem permissão, tá, gente? Sem prévia licença, né? Pedido de permissão, esse projeto tem que ser aprovado, tá? Tem várias discussões aí sobre o impacto, né, das coletas aí na biodiversidade. A gente sabe que o impacto para os insetos ele é menor do que para outros grupos, mas a gente precisa de respeitar, claro, né, a parte legal aí associada à coleta de animais silvestres. Outra coisa importante é quando coletar, né? Essa disciplina nossa ela está sendo ofertada agora no segundo semestre, então é uma época ótima para coletar insetos. A gente que trabalha com insetos, a gente começa a trabalhar agora em novembro, vai até março, abril. Por quê? Porque normalmente esses insetos vão ser mais abundantes durante a primavera e o verão, tá? Mas isso não significa, né, que a gente não tem espécies associadas a baixas temperaturas. Aqui é um bom exemplo de uma abelha aí visitando, né, uma planta mais congelada, tá? Mas de modo bastante geral, tanto as chuvas quanto as baixas temperaturas reduzem a atividade dos insetos. Então não é que eles não estão lá, mas fica mais difícil, né, da gente fazer a coleta. Quando coletar, né? Qual que é a hora do dia que a gente deve coletar esses insetos? Tem insetos de hábito noturno, diurno, vespertino e crepuscular, gente. Então também depende do objetivo. Mas se eu quero trabalhar com mariposas, por exemplo, é um grupo que é muito mais comum à noite do que de dia, tá? Tem exemplos diurnos também, mas elas são mais frequentes à noite. Agora, esses insetos noturnos, gente, eles podem ser tanto atraídos quanto repelidos pela luz, tá? Os vagalumes são um bom exemplo disso, as mariposas são atraídas, né? Então, a gente precisa de entender um pouquinho da biologia do grupo, né? Para entender aí a melhor hora para coletar, tá? O mesmo vale para as interações, né? Então, se eu estou estudando polinização de uma determinada planta, que a flor só abre à noite e ela é polinizada por uma mariposa, é claro que essa é a melhor hora aí, né, para estudar ou coletar esse grupo. Como coletar, né? Quais são as formas de coleta? Então a gente vai trabalhar com a estimativa visual, a coleta visual aí, em que normalmente a gente sugere o uso de pinça, um sugador entomológico, vou mostrar para vocês, mas evitar de pegar os insetos com a mão, tá, gente? Você pode danificar o inseto e pode se machucar, né? Alguns liberam substâncias tóxicas. Em geral, os insetos adultos e voadores, a gente precisa de fazer o que a gente chama de interceptação, né? Então, esses insetos são normalmente coletados com as armadilhas ou algum outro instrumento. Uma coisa importante, gente, para as coletas de insetos, para coleção, para pesquisa, né, que vai pedir aí uma identificação desses insetos, levantamentos de biodiversidade, monitoramento, é que esses insetos têm que estar em perfeitas condições, tá? Um par de antenas, 3 pares de pernas, asas inteiras, minimamente, né, a gente tem que ter o bicho em boa condição, tá? Eu falo isso porque às vezes, eu achei uma borboleta na rua, ela tá bem mais ou menos, tá? Eu posso colocar na minha coleção? Depende do objetivo, tá, gente? Mas se a ideia, por exemplo, é identificar ou fazer uma coleção num padrão mais museológico, a gente precisa que esses insetos estejam em perfeitas condições. Quebrou só o tarso aqui, um pedacinho.
Tá, beleza. Só que às vezes aquela estrutura ela é essencial para a identificação da espécie, do gênero, né, para separar um grupo e tal. Então a gente precisa, né, que esses organismos aí estejam nas melhores condições possíveis, tá? Todos os insetos, gente, coletados, eles têm que receber no momento da coleta algum tipo de identificação. Por quê? Porque essa informação ela vai ser transportada para a etiqueta, né, que depois a gente usa aí nas coleções didáticas, nas coleções entomológicas aí. Então, minimamente, a gente tem que saber o local, a data de coleta e o nome do coletor. Tá? Por quê? Porque a gente, em campo, né, você começa a coletar e aí vai colocando um monte de bicho, né, no mesmo lugar, na mesma câmara, enfia um monte de gente no envelope. Se você não anota nada, né, depois quando você chega em casa, ou 2, 3 dias depois, você tem aquele monte de coisa, você já não sabe mais, né, de onde que veio cada um desses insetos. E isso é essencial, gente, para a gente entender padrões de biodiversidade, para a gente descobrir novas espécies, para a gente dar nome para a espécie. Tá? Então a gente precisa de ter essa informação. Então, mesmo em campo, né, eu não estou falando ainda da preservação e etiquetagem, eu estou falando no campo ainda, a gente precisa de ser organizado para que depois essa informação ela seja transportada aí, né, para as coleções de fato, tá bom? E eu sempre falo evitar de, né, coletar esses insetos diretamente com a mão, artrópodes também, né, aranhas aí, porque alguns têm substâncias que causam alergia, queimadura ou coceira, você só vai descobrir da pior maneira possível, né? Eu mesmo já segurei um besouro aí uma vez e descobri que queimava, tá, gente? Então não façam, né? A gente usa pinça, tem alguns equipamentos aí relativamente baratos que a gente consegue usar. Então, a primeira que eu sugiro é a pinça e pincel também, né? Esses pincéis que a gente usa aí, às vezes mais grosso, porque aí você consegue coletar insetos maiores, né? Então, vai evitar que o coletor se machuque, principalmente que o inseto, né, de corpo frágil aí se quebre. Várias pinças, tem muitas pinças entomológicas aí, tá, gente? Isso aqui é um guia, vou disponibilizar para vocês, o guia do Almeida, aí é mais antigo, mas ele ainda vale para muita coisa. Tem pinças mais firmes, tá? Pinças menos firmes aí que vocês vão ver que fazem diferença dependendo do grupo aí que você está trabalhando. Pode usar um sugador entomológico, esse aqui é um oficial, né, vendido aí, que serve para tirar ou pequenos insetos da rede entomológica ou sugar diretamente da vegetação, né? Então é um conjunto de canos aí em que você vai aspirar de um lado, você vai encostar a cânula no inseto que você quer coletar e você vai aspirar, né, esse sugador aí, e aí esse inseto vai ser coletado, tá? Ele fica preso aqui nessa câmara e depois, né, procede aí ao sacrifício, montagem, etc. Uma das vantagens do sugador é você poder selecionar os insetos que são de interesse antes da captura. Então eu quero pegar aquela formiguinha pequenininha que tá ali, né, aquela aranha e tal. Aí você vai diretamente, né, com a parte da cânula aqui naquele bicho que você quer pegar e aspira, tá bom? Tem uma proteção aqui, tá, gente? Para evitar, né, que o inseto entre pela cânula e vá parar aí na boca de vocês, tá? Então, esse aqui é um sugador mais simples, tá? Também adaptado aí. Mas então, só para vocês verem, ó, a gente vai fazer, né, a aspiração, vai encostar aqui e vai colocar a boca aqui e aspirar, né, puxar aí. E aí vocês conseguem, então, coletar esse inseto. Tem umas sugestões, isso aqui eu tirei da Scientific American, para fazer, né, um aspirador entomológico aí de maneira mais baratinha. Isso aqui é aqueles potes plásticos igual de doce, né, pote de conserva aí. Canudo plástico mais firme, né, aqui tem que colocar uma proteção, tipo aquele tecido de meia calça, para você não aspirar o inseto, né, diretamente. O Puçal, a rede entomológica, eu acho que é uma das mais famosas aí, né, para os biólogos e para os entomólogos, então é bastante usada aí para coleta de diversos grupos, incluindo as borboletas, as abelhas, né, insetos voadores aí, as vespas, grilo, gafanhoto, esperança. Então a gente consegue coletar uma infinidade de insetos, né, moscas aí, uma infinidade de insetos usando a rede, tá? Então é basicamente uma estrutura, né, gente? A gente tem um cilindro aqui, isso aqui é um tecido, normalmente é bem levinho, né? Então feito aí de filó, de organza. Esse cabo ele pode ser extensível, igual aquele cabo de piscina, né? Para que você possa coletar insetos que estão voando mais alto, mais distantes de você. E tem só um jeitinho aqui, gente, uma vez que você capturou o inseto, de virar a rede, tá? Para que ele fique preso, então ela se fecha aqui, né, usando o próprio tecido, o inseto fica preso lá e aí com calma, né, com bastante cuidado, você consegue tirar ele da rede. Muitas vezes, dependendo do inseto, se for uma abelha, uma vespa, por exemplo, o pessoal usa o sugador, né, depois que está preso na rede aí, para não
né, ou uma pinça para não pegar aí diretamente com a mão, tá? Então é uma das técnicas bastante usadas aí, né? Vocês estão vendo aqui a rede usada de forma mais baixa, mas pode, né, muitas vezes com cabo extensível, aí você pegar bicho que está voando em altura maior. E é bastante usada aí para as borboletas, tá, gente? Tem que ter um pouquinho de técnica, um pouquinho de jeito, né? Principalmente para não danificar as asas no momento da captura. Já aconteceu, às vezes a gente está coletando borboleta e a gente meio que bate nelas, né, com a rede. Você vai tentar bater o pulsar, na hora que você vê, na verdade, você nocauteou a borboleta. O que não é legal porque danifica a antena, né? Danifica as asas e às vezes o animal não fica em condição aí para ser, por exemplo, armazenado, né, no padrão aí de montagem de coleção. Então essa rede, gente, tem algumas variações, né? Coloquei várias aqui para vocês verem. Normalmente, o que a gente chama de pulsar, rede entomológica, é essa feita com organza ou tecido mais fininho. Mas tem uma variação que é chamada rede de varredura, que é basicamente feita de algodão, tá? Um tecido mais resistente aí, porque a organza ou filó, apesar de ficar levinho, fininho, você conseguir ver, né? Ele é transparente, você consegue ver se você coletou o bicho, ele costuma estragar muito fácil, né? Então fica bastante sujo, estraga, rasga muito fácil. A rede de varredura, ela tem um tecido mais resistente, porque normalmente você vai usar não para bicho que está voando, mas para bicho que está em repouso ou se alimentando sob a vegetação. Então, muitas vezes você vai ter que passar ela num galho, né? Planta que tem espinho, planta que tem galho aí mais protudente, que pode inclusive rasgar a rede, tá? Então, normalmente ela é feita aí de um tecido mais resistente, como essas que vocês estão vendo aqui. Então, a rede de varredura em uso aí, ó, ela está sendo arrastada, né, sobre o solo aí, numa vegetação mais herbácea. Então, daí vocês conseguem imaginar a importância, né, desse tecido mais resistente. A rede D é uma versão aquática dessa rede aí de varredura, né? Então ela vai ser usada para capturar os insetos aquáticos e ela tem esse nome por causa do formato aqui, né? Parecendo um D, então ela tem uma aba reta aqui, que é exatamente para arrastar isso sobre os corpos d'água, né? Tecido bastante resistente, tá bom, gente? Lembra que vai passar em pedrisco, né? No fundo aí desses riachos. E aí é usado, então, basicamente para capturar insetos aquáticos, né? Os mais diversos grupos aí costumam funcionar, tanto na fase larval quanto na fase adulta, tá, gente? Então, aqui dá para vocês verem a rede D em uso aí, né? Num riacho, num local aí de mais movimentação da água. Um outro bastante usado também para coleta é o famoso guarda-chuva entomológico, tá, gente? Ele serve para parar insetos aí que são derrubados, então isso é uma técnica que normalmente a gente associa, né, a chamada técnica de batimento. Então, para o bicho cair no guarda-chuva, né, você vai bater aí numa árvore ou com cano de PVC ou com cabo de vassoura, né, algum instrumento aí. Tem um número X de vezes, né, que você vai bater, isso é protocolado, padronizado aí, e os insetos vão ser coletados, então, nisso que a gente chama aí de guarda-chuva entomológico. E tem a história do guarda-chuva entomológico que eu acho bem legal, porque parece que no início da entomologia, gente, era um guarda-chuva mesmo, né? Então aqui, isso aqui é uma figura de 1910, ó, mostrando, é uma sombrinha, né? Um guarda-chuva mesmo, só tá com o cabo dobrado aqui, e aí o pesquisador aqui fazendo o batimento, né? Então, batendo aí na árvore e recolhendo os insetos. E no texto aqui dá para vocês verem que tá escrito sombrinha, né? O guarda-chuva aí, e falando, não, é isso aqui que é importante para coletar os insetos, né, que estão nos ramos. Isso aqui é uma figura mais bonitinha, uma ilustração, né, das técnicas de coleta de um entomólogo. Vocês estão vendo que tem como instrumento aqui um guarda-chuva mesmo. Mas eu acho que os entomólogos foram ficando meio envergonhados, né, de ir para o campo com a sombrinha, um guarda-chuva e o tecido às vezes colorido, né, impede, por exemplo, que a gente consiga enxergar bem os insetos. Aí isso foi sendo adaptado para virar de fato um guarda-chuva entomológico. Né? Então esse aqui você pode comprar pronto, mandar fazer. Esse aqui é um bem legal, ó, que ele é feito com cano PVC, então fica bem levinho, isso é desmontável, né, gente? Então só quando você chega lá no campo que você arma, monta aí o guarda-chuva, ele tem um reforço aqui para segurar o cano. E aí a pesquisadora que está fazendo o batimento, ela recolhe, não sei se dá para vocês verem, na mão aqui tem um sugador, né? Então esses insetos que caem no guarda-chuva, os pequenininhos ou que tem interesse, ela vai sugar aí, eles já vão direto para o sugador. Pode recolher com pinça também, tá? Mesma coisa aqui, uma outra variação, ó, um formato mais redondo. E Fred tem um bem legal, que além desse formato, ele já tem um pote acoplado aqui, né, que já recolhe os insetos diretamente, tá bom? Vamos ver se vocês conseguem ver lá no dia da aula prática.
Uma vez que coletou, gente, é legal, né, ter em campo também, como eu falei, às vezes a gente vai usar várias dessas técnicas. É interessante levar para campo o que a gente chama de câmara mortífera, né, que é um frasco de vidro contendo algum gás tóxico. No início era muito usado éter e cloroforme, hoje essas substâncias são proibidas, né, tanto para compra e é controlado. Então a gente costuma usar, por exemplo, acetona, né, o removedor de esmalte em diversas concentrações, tá? Por quê? Porque você consegue comprar, né, em qualquer lugar aí. Ele funciona, tá, gente, para matar alguns grupos aí, tem um pouquinho de risco de mudança de coloração, mas a ideia é que esses insetos não fiquem, né, muito tempo na câmara mortífera e a gente adapta a câmara para colocar, por exemplo, papel toalha, pedacinho de papelão, algodão, né, ou gesso, onde essa substância mortífera vai ser colocada. Então esses insetos são mortos por asfixia e não necessariamente pelo contato, né, direto aí com essas substâncias, né, que no caso são soluções aí líquidas, tá? Então, normalmente a gente precisa de um vidro, tá, gente? Aí tem que ser vidro mesmo, de boca larga, com tampa, né, porque aí não danifica, não amassa, você não perde os bichos. Pode colocar gesso seco no fundo, fazer uns furinhos, ou colocar algodão ou filtro de café. Né? Então essa substância que a gente vai usar tóxica aí, ela fica no fundo e aí você vai colocando os insetos dentro, né? E eles morrem aí por asfixia, tá? Então pode ter tira de papel, isso é legal, né? Um pedacinho de algodão aí às vezes gruda nas patas, mas tira de papel funciona bem para evitar dano, né? Para esses insetos aí que muitas vezes ficam debatendo aí na parede aí do frasco, tá? Então só alguns exemplos, ó, um aqui com gesso, tá? E aqui por cima, então o gesso está no fundo, tem uns furinhos, né? Você despeja acetona ou acetato de etilo aqui pelo cantinho, e nesse aqui ainda tem um papel filtro, né? Desse filtro de café, e você vai acondicionando os insetos ali dentro, tá? Então eu sugiro normalmente o uso de acetona. Tem que repor isso periodicamente, tá, gente? E coloca escorrendo pela lateral do vidro sem molhar a superfície do papelão ou do gesso, né? Então coloca o papelão ou o papel filtro depois. Algumas observações importantes, gente, o frasco claro não pode ficar aberto, né? Esse líquido evapora com muita facilidade. Não pode acumular muitos insetos na mesma câmara, então dependendo da coleta aí é legal ter mais de uma, né? Não adianta ter uma câmara gigante, eu já vi gente que fez com vidro de palmito, né? Fica gigante, pesado pra caramba, ocupa muito espaço lá na mochila e você não pode deixar muitos insetos porque um acaba estragando o outro. Né? Então o ideal seria mais de uma câmara, mas menores aí, até porque você consegue separar os insetos direitinho. E não pode usar, pessoal, o frasco ou câmara mortífera para bicho com asa frágil, tá? Borboleta, mariposa, libélula, muitas vezes, porque acaba quebrando, né? E isso é importantíssimo aí para identificação. Não pode deixar também muito tempo, né, no frasco mortífero, isso é o mínimo necessário só para o bicho morrer mesmo. Por quê? Porque muitas vezes vocês vão ver a descoloração, né? Então eles perdem a coloração aí e isso é importantíssimo para a identificação, tá? Eu já vi algumas técnicas que você usa, né, a câmara mortífera em campo só para ter certeza que o bicho vai morrer, não vai ficar debatendo e na dúvida coloca no congelador, né? Então ele morre aí ou por asfixia ou por congelamento, tá? A coloração dos insetos, gente, é importantíssima na identificação, né? Por isso que a gente sugere que vários desses insetos não podem ser coletados, né, com substância, com nenhuma solução ou substância tóxica, aí, exatamente porque a perda da coloração traz um prejuízo para a identificação, isso vale tanto para várias espécies de besouros, mas principalmente para as borboletas, né? Então a gente vai precisar de algumas variações nas técnicas aí, né, uma vez que coletou, para manter esses insetos aí da forma melhor, mais preservada possível, tá? Então, para borboleta é muito usado os famosos envelopes de papel, tá? Para borboleta e mariposa, então a gente não usa a câmara mortífera e o ideal é transportar vivo, né, até que possa ser morto aí de maneira adequada. Então, normalmente, isso aqui é só para você mostrar para vocês como é que a gente faz o envelope entomológico, eu mostro para vocês lá no campo também. Pode usar folha de rascunho, o ideal é papel vegetal, tá, gente? Porque aí você consegue ver o bicho lá dentro, se ele está condicionado direitinho. Dá para colocar mais de um, mas dá para fazer envelope entomológico com papel mais simples aí. Né? A vantagem do papel vegetal é que você consegue ver como é que está o espécime lá dentro, né? Como é esse caso que eu estou mostrando aqui para vocês de uma borboleta. E muitas vezes a gente faz o aperto torácico, que é a forma mais comum de sacrificar, né, esse grupo aí de insetos dentro do envelope, tá, gente? Então tira da rede, coloca no envelope com as asas dobradas, como vocês estão vendo aqui, e aí com o polegar e o indicador é feito um aperto torácico, então a borboleta é sacrificada já dentro do envelope.
É legal também, gente, só uma dica, né? Ter alguns vidros com álcool 70, né? Isso é bom para colocar os imaturos, principalmente lagarta, por exemplo, né? Larvas e ninfas, ou insetos adultos de corpo mole, né? O caso dos pulgões, dos cupins, porque esses não tem jeito, né? Da gente sacrificar, por exemplo, com aperto torácico, ou se deixar na câmara mortífera, muitas vezes eles vão dar uma dissolvida aí. Então a gente joga direto no álcool, tá bom? E aí eles ficam aí para preservação. Então, agora para a gente finalizar, eu queria mostrar para vocês algumas técnicas de coleta com armadilhas, né? Elas são bastante usadas para alguns grupos em específico, mostrando aqui um exemplo para vocês com as abelhas, tá? Então, vou começar com as armadilhas luminosas. Nesse caso aí, elas funcionam super bem para insetos noturnos que são atraídos pela luz. Um bom exemplo são as mariposas. Então, aqui é só um exemplo de uma armadilha, ó. Então a gente tem uma estrutura, né, um funil aqui de metal, uma fonte luminosa e aqui embaixo vocês já tem a câmara mortífera, tá? Então o que acontece? Eles são atraídos pela luz, eles trombam, né, nessas aletas laterais aqui dessa estrutura afunilada e caem direto aí, né, no frasco onde eles vão ser coletados. Uma armadilha luminosa bem simples também é essa que vocês estão vendo aqui, né? Então, um tecido claro aí, normalmente um algodão branco e uma lâmpada acesa, tá, gente? Pode ser lâmpada de luz negra aí ou lâmpada de luz fria, lâmpada de luz quente, né? Que aí elas vão ser acesas aí, elas vão atrair esses insetos, né? Eles ficam normalmente parados aqui, né, no tecido aí, e aí eles podem ser capturados, né, dependendo do interesse aí, com pinça ou com sugador, tá? Então aqui a montagem de uma armadilha luminosa, nesse caso aqui a fonte luminosa que está sendo usada é um lampião, e aqui um outro exemplo, né, vocês conseguem ver a fonte luminosa e a quantidade aí de mariposas, principalmente, que são atraídas pela luz. Um outro exemplo de armadilha, né, essa é específica para borboletas, tá, gente? Então isso está protocolado numa rede aqui no Brasil que se chama Rede LEP, então tem o tamanho da armadilha direitinho, quanto tempo ela deve ficar em campo, né, como que ela deve ser confeccionada, como que é a isca, que volume de isca que a gente usa, quanto tempo que a isca, né, funciona aí como atrativa, mas é uma adaptação dessa armadilha que a gente chama de Van Sommer e Rydon, que foi quem escreveu, né, propôs isso aí, se eu não me engano, na Costa Rica. E isso aqui é uma foto de campo, né? A gente trabalhando lá na Floresta Nacional de Ritápolis, onde essas armadilhas elas são escadas, tá? Então a gente faz uma mistura de banana fermentada, então a banana bem madura, amassada, misturada ou com cerveja, as borboletas espertas, né? Ou misturadas com melado de cana, tá? Então tem um cheiro bastante forte. Isso é colocado num copinho de café, um copo um pouquinho maior, dependendo aí de quanto tempo que isso vai ficar em campo. A armadilha, ela é colocada, né, pendurada aqui numa árvore, ela fica a mais ou menos 1 metro do solo, gente. E aí aqui fica a isca, né, as borboletas são atraídas, tem um prato aqui, então elas pousam, entram aqui para a isca e depois elas sobem, né, então aqui dá para vocês verem. Essa aqui é Morpha eleonora e Archaeoprepona, então são borboletas frugívoras que são bastante atraídas, né, para esse tipo de isca. Então dá para vocês verem elas aqui na parede. Aqui a gente tem, isso aqui é fechado e tem um plástico, tá? Para evitar, por exemplo, que quando estiver chovendo, né, que molhe a isca. E aí elas ficam presas aqui dentro, né? Então aqui tem uma abertura, ó. Pode ser com fecho, tá? Pode ser com velcro, as nossas são com velcro. E aí o que acontece é que a gente abre o velcro e vai recolhendo cada um desses indivíduos. Funciona super bem, gente, já aconteceu, né? Pega muito mais coisa do que borboleta. Já aconteceu de macaco, né? Mexer nessas armadilhas. Então muitas vezes você chega lá, as borboletas estão todas mortas aqui no prato. Não tem a isca, né? Os bichinhos aí tiram a isca e tal. Mas no geral é uma armadilha que funciona super bem. O prazo máximo de exposição costuma ser 72 horas, tá? Por quê? Porque isso é suficiente, né? Para a isca funcionar, essa isca fermentada e atrair esses bichos e você conseguir recolher esses bichos, né? Sem grandes danos aí, principalmente para as asas, né? E para não perder nenhum indivíduo aí.
Outra armadilha de coleta bastante usada é uma armadilha de intercepto, né, chamada Malese, tá? O Malese Trap, isso é em homenagem a um sueco, que é o René Malese, né, que propôs isso aí lá na década de 30. Parece muito uma barraca, tá, gente? Hoje a gente já faz ela com PVC, ou às vezes com estrutura de madeira. Então, fixada, né, bem esticadinha aí, ó, com corda no campo. Aqui tem normalmente, né, uma estrutura para coletar, um frasco para coletar esses insetos. Às vezes passa fita isolante ou aquela duct tape, né, cinza aí, só para evitar, né, que o líquido que a gente usa não evapore, tá? Então aqui tem uma com as medidas direitinho, tá? Isso está tudo protocolado também. E aí esses insetos, né, eles são atraídos, eles são interceptados por esse tecido que vocês estão vendo aqui. O formato faz com que eles subam, né, ou se direcionem aqui para essa região. E aí eles são atraídos e coletados, né, diretamente aqui nesse frasco, que normalmente ele é preenchido aí 2/3 com etanol, tá bom? Outro exemplo de armadilha de intercepto, né, são as chamadas sticky traps ou cartões adesivos, em português já usei bastante isso aqui também em outros tempos aí na época do doutorado, funciona super bem, tá, gente, para alguns grupos, né, principalmente Hymenoptera. Então ela tem uma variação de cor, normalmente amarelo ou azul, e isso é uma estrutura bastante adesiva, eu vou levar algumas para vocês verem lá no campo. Cola até a alma, tá, gente? Então você encosta nesse negócio, parece que o dedo não vai soltar nunca mais. Então vocês imaginam o tanto que é eficiente, né, para coletar esses insetos aí. Uma das desvantagens que eu vejo das sticky traps é que se você estiver querendo fazer um levantamento, né, de Hymenoptera, da biodiversidade aí, é muito difícil, gente, de tirar esses insetos daí, tá? A gente já tentou lavar com thinner, com água rasa, mas eles ficam bem danificados. Então dá para fazer contagem, né? Várias delas hoje já vêm com um grid, né? Então elas vêm toda marcada e você consegue fazer uma estimativa, então, de densidade, número de insetos por área e tal. E a identificação, normalmente, você leva a stick trap para a lupa mesmo, né? E aí vai percorrendo ela e vendo o que é que você coletou. Normalmente, gente, essas armadilhas são usadas para controle, né? Então, quando eu quero, por exemplo, remover esses insetos de um determinado local, né? Tirar parasitoide, tirar mosca, tirar díptera aí. Então, tem essas aqui, ó, no formatinho mais bonitinho para quem vai usar em casa. Mas para levantamento de biodiversidade, como eu falei, elas são pouco eficientes, porque uma vez que está tudo grudado desse jeito aqui, muito difícil você conseguir retirar o inseto para fazer a identificação. Tá? Então, esse é um daqueles exemplos que depende do objetivo aí da sua pesquisa. Na época que eu usei, eu só queria tirar os parasitoides mesmo, né? Era um experimento para tirar aí essa pressão dos parasitoides. Então, para mim, eu só precisava saber se estava funcionando e se as minhas armadilhas iam ficar desse jeitinho aqui. Tá? Então, esse aqui é uma vazia, ó, ela tem cola dos dois lados e aqui vocês estão vendo como é que funciona, né? Eficiente. E aqui uma gradeada, né? Se a ideia for, por exemplo, contar quantos parasitoides que eu peguei, a gente conta em cada um desses quadrados aqui ou faz uma estimativa, tá bom? Eu levo umas lá para o campo para vocês verem. Outro exemplo de armadilha muito usado também, gente, são as armadilhas de solo, né? As famosas pitfall traps ou o famoso pitfall. O que é isso, né? Você vai enterrar uma estrutura aqui de forma que a abertura dela vai ficar no nível do solo, pode ter uma proteção ou não, e o bicho que vem caminhando aqui, ele cai, né? Então, normalmente isso aqui é preenchido com água, detergente, algumas vezes sal, que é exatamente para o bicho cair e ficar preso ali, tá? A ideia da proteção ou do teto é porque para não cair muito foliço, né? Não cair muita coisa aí que pode prejudicar a eficiência da armadilha e também por conta da chuva, tá? Então vai capturar insetos que caminham sobre o solo, pode ou não ter isca atrativa, tá? E o recipiente vai ser enterrado até coincidir com a superfície do solo e a gente coloca água, algumas gotinhas aí de detergente para quebrar a tensão superficial. Então o pitch foi bastante usado, né, aqui nas coletas de inseto. Então vocês estão vendo um bem enterradinho aqui, aquela pote de doce, né? Aqueles potes descartáveis que são mais firmes. Então tem que levar, gente, pro campo, né? Uma boca de lobo, aquela ferramenta que você faz o buraco direitinho, ou uma pá, o que for. Enterra o pitfall na altura do solo, né? Marca aí onde que esse local tá, coloca água detergente e aí funciona bastante bem aí para diversos grupos, tá? Então aqui é um exemplo de um pitfall sem isca, né? Enterradinho aí só com água e detergente, coleta um monte de coisa. Por exemplo, se o meu objetivo era só coletar besouro, vocês estão vendo que aqui tem aranha e lagarta, né? Então muitas vezes o pitfall ele não é muito restritivo, né? Vai
coletar tudo que está caminhando ali. Então, às vezes, o pesquisador vai ter que dispensar, né, ou desprezar algum desses grupos aí que não são interesse. Ou no caso dos pitfalls escados, gente, eles costumam atrair grupos específicos. Então, esse aqui é para rola bosta. Então, vocês estão vendo a vasilha aqui. Esse copinho contém iscas, né, que são fezes humanas ou de animais, ou mistura dessas. E aqui a tampinha, né, do pote aí usada como telhado para evitar, né, que a água de chuva enche o pitfall, que caia foliço e tal. E aqui vocês estão vendo a quantidade de besouro, então, rola bosta, né, e outros também que vão ser atraídos, tá? Então, o pitfall funciona bastante bem. Esse trabalho aqui, gente, é de 2019, mas é só para mostrar para vocês, é uma sugestão, tá? Eu nunca vi sendo usado, mas é uma sugestão de um pitfall otimizado aí, feito com cano de PVC, tá? Que é uma estrutura durável, né? Que pode ser reaproveitada aí por diversos campos e que pode ser mantido em campo, né? Por um tempo aí, sem tanto risco de ressecamento, de quebra, né? Ou de perder essa armadilha. Então, ele sugere, né, tem explicadinho lá no paper como que deve ser usada, a isca é colocada aqui em cima, né, como que isso vai ser recolhido e aí devolvido para o campo. Eu acho que esse é um exemplo interessante para os estudos de biodiversidade de longa duração, né? Então, o pitfall pode ser mantido em campo aí com bastante eficiência. Os pitfalls, gente, eles podem ser, de certa forma, adaptados aí para pitfalls arbóreos, né? Então, são armadilhas também colocadas no dossel, né, ou no subbosque, aí, ou presos a troncos de árvores, para fazer a coleta, então, desses insetos. É uma técnica que tem sido bastante usada aí para formigas, imagino que vocês tenham visto aí nas aulas anteriores. Então, aqui só um exemplo, né, isso no cerrado, para mostrar para vocês um trabalho do Scott Powell aí, colaborador do Fred, mostrando, então, aqui está a isca, o pitfall arbóreo, né, preso aí, vocês conseguem ver a quantidade de formigas, então, já coletadas aqui nesse pitfall. E muito usado para experimentos de interação também, gente. Então, esse aqui é um tubo, né, que é usado aí. E aqui é uma estrutura simulando o honeydew, né, que é aquela substância açucarada. Então, o algodãozinho aí açucarado, as formigas são atraídas, né, isso aqui é arbóreo também. E aí são coletadas aí, tá? Então, tem umas variações, né, do pitfall aí, de novo, depende do objetivo da pesquisa de cada um. Continuando aqui, gente, algumas armadilhas vão ser usadas para os organismos que estão associados ao foliço, à serrapilheira. Claro que vários deles costumam cair nos pitfalls, né, aí também nos pitfalls de solo, mas muitas vezes esses organismos, né, não só insetos, mas artrópodes em geral, eles vão estar associados àquele foliço, né, aquela quantidade de folha morta ali, material em decomposição. Então, normalmente toda a serrapilheira é coletada, tá? Então, ela é adicionada aqui, isso aqui é o famoso funil de Berlese. Ele também tem uma fonte luminosa, tá, gente? Um funil aqui, daí o nome. E aí o foliço, né, ele é colocado aqui, tem uma telinha, tá? E aí a gente liga essa fonte luminosa, ela esquenta, né, aquece. Vários desses organismos fogem, né, do calor e da luz, e aí eles descem, são coletados, né, diretamente no frasco aqui, que já tem álcool 70, tá? Então o funil de Berlese, ele costuma funcionar muito bem, né, e precisa aí dessa fonte luminosa. Para bicho de serrapilheira ele é excelente, tá? Então, só para finalizar, gente, isso aqui é um exemplo de um trabalho, né, do Anderson e colaboradores, um trabalho mais antigo, mas que eles fizeram para formigas, né, e aí combinaram algumas técnicas, né, o extrator de Winkler, os pitfalls de solo e os pitfalls arbóreos. E aí eles viram que cada técnica, né, tem uma, vamos dizer assim, uma eficácia de captura e de detecção aí desses insetos, tá? Então, depende muito do objetivo. No caso desse artigo aqui, eles estavam comparando, né, as diversas técnicas, e aqui é quantas espécies de formigas que eles conseguiram com todas as técnicas combinadas, né? Vocês veem a quantidade de amostra que foi necessária para essa quantidade de espécies de formigas, mas é só para mostrar para vocês que depende muito do objetivo. Então, a gente tem uma série de técnicas, né? Tem vários grupos de insetos, e a ideia é que a gente consiga adequar algumas dessas técnicas ou combinação delas de acordo com o objetivo aí, né, da nossa pesquisa. E eu acho que essa diversidade de técnicas de coleta, mostrei só algumas aqui para vocês, reflete então a diversidade, né, que a gente tem desse grupo e como que eles estão associados, né, insetos mais associados ao ambiente das árvores, aí, o ambiente arbóreo, ao solo, né, insetos voadores, insetos que caminham, insetos que são atraídos ou não pela luz. Então a gente vai combinando essas técnicas aí,
tá bom? E na próxima aula eu vou falar para vocês, né, para a gente fechar esse assunto, como que a gente faz a preservação, a montagem desses insetos aqui para aquela ideia da coleção entomológica, tá bom? Obrigada, pessoal!